Lembrando, claro, que essas classificações podem variar de acordo com o autor que vocês estiverem estudando, né? As classificações, de fato, variam muito de autor para autor, porque, efetivamente, cada autor, cada doutrinador entende e estabelece um critério para, então, classificar as imunidades, e isso acontece em todos os ramos do direito, não apenas no direito tributário e não apenas no tema imunidades tributárias. Depois, a gente passou, então, para o estudo das imunidades gerais, que são aquelas imunidades que a gente encontra lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Esse inciso 6º ele é composto por 5 alíneas: A, B, C, D e E. Todas estas 5 regrinhas de imunidades gerais, elas vão afastar apenas impostos. Isso é de suma importância, pois várias provas, várias questões objetivas têm isso aqui como um dos principais pontos para cobrar a matéria. Em provas fechadas, provas objetivas, eles costumam trocar a palavra impostos, por exemplo, pela palavra tributos. Eles trocam a palavra impostos, por exemplo, por algumas espécies tributárias, tais como a imunidade recíproca afasta impostos e taxas. Está errado, são só impostos. Impostos e contribuições especiais. Qualquer outra coisa que a banca colocar para vocês, além, diferente de impostos, quando o assunto é imunidades gerais, as que estão previstas no 150, inciso 6º da Constituição, isso vai tornar a assertiva errada. Porque, de fato, qualquer uma dessas alíneas que estão lá no 156, elas têm o condão de afastar apenas e tão somente a incidência de impostos. E aí a gente começou, então, efetivamente a trabalhar algumas dessas imunidades gerais. Tecemos considerações com relação à imunidade recíproca, que também recebe o apelido de ontológica ou intergovernamental. Falamos sobre a imunidade religiosa ou dos templos e sobre a imunidade não autoaplicável ou das entidades do 156C. Logo após, nós começamos a tecer algumas observações. Observações que eu comentei com vocês podem ser, vias de regra, interpretadas para todas as imunidades gerais, a não ser em alguns casos concretos, onde eu vou te dizer que ela vai se aplicar para uma ou para outra, ou não se aplica para uma ou para outra imunidade, grosso modo. Mas aqui são observações que, regra geral, podem ser aplicadas, sobretudo, para essas 3 primeiras que a gente já estudou: recíproca, religiosa e das entidades. Tecemos algumas considerações, mas ainda temos outras considerações aqui a serem trabalhadas. E a partir daqui, então, que a gente começa efetivamente a nossa aula de hoje, depois aí desse resumo do que a gente viu na aula anterior, só para a gente se contextualizar. Tranquilo? Bom, próxima observação que a gente tem que ver aqui, com relação ao tema das imunidades, é o seguinte, pessoal. Como que fica aqui? Essas imunidades, quando o assunto são os impostos indiretos. Veja só, o que é considerado um imposto indireto, né? O imposto indireto é aquele onde vai haver o repasse do ônus financeiro, do ônus tributário. Então, eu tenho uma determinada situação onde a lei, que, claro, determina a hipótese de incidência de um tributo, vai trazer o fato gerador desse tributo e também, claro, vai trazer quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo deste tributo. Uma vez realizado, então, este fato gerador, nasce a obrigação tributária. Portanto, fica institucionalizada aquela relação entre o sujeito ativo, que tem o dever de cobrar aquele tributo, uma vez que realizado o seu fato gerador, e do outro lado o sujeito passivo, que tem o dever de pagar, que tem o dever de adimplir com aquele crédito tributário, exatamente em razão da realização desse fato gerador. Então, pois bem,
foi realizado o fato gerador. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, o IPI, que é um exemplo de imposto indireto. Nós temos aí como impostos indiretos o IPI e o ICMS, indiscutivelmente, e o ISS, que doutrina diverge um pouco se ele seria efetivamente um imposto indireto ou não. Okay? Então, a depender da sua prova, o ISS pode aparecer aqui também como um imposto indireto. Então, olha só, vamos pegar o exemplo do IPI. Eu tenho, então, que como na lei a pessoa colocada como sujeito passivo aqui, no nosso exemplo, vai ser o industrial. Então, eu tenho industrial de um lado e União do outro lado. Quem deve recolher efetivamente esse imposto sobre produtos industrializados é o industrial. Como é um industrial que está na lei, o STJ o chama de contribuinte de direito. Ele, então, tem o dever de pegar esse IPI e entregar na mão da União. Só que exatamente por ser um imposto indireto, o industrial vai poder pegar o valor desse IPI e embutir no preço final daquele produto industrializado. O imposto indireto ele tem exatamente essa característica. O valor recolhido pode ser embutido no preço final do produto, do serviço ou daquela mercadoria. Então, nesse caso, o IPI vai ser embutido nesse preço final. E aí, quando este produto for vendido, eu tenho a venda aqui, suponhamos, para o consumidor final, não necessariamente tem que ser para o consumidor final, poderia ser ao longo da cadeia produtiva. Mas se eu tenho aqui a venda para o consumidor final, esse consumidor final, o STJ chama então de contribuinte de fato, pois de fato é ele que está arcando com esse valor do IPI, uma vez que houve aqui o repasse, a repercussão do ônus financeiro, do ônus tributário. Essa, então, é a característica de um tributo, de um imposto indireto. Ok? Bacana. Como que ficam, então, essas imunidades quando o assunto é impostos indiretos? A gente tem que analisar essa situação exatamente a partir dos conceitos de contribuinte de direito e de contribuinte de fato. Olha só o primeiro exemplo que eu vou te dar. Exemplo 1. Ente imune na situação de contribuinte de direito. Vamos pegar um dos entes imunes que a gente já estudou. Suponhamos aí, então, que um partido político que cumpre todos os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele resolveu, então, vender camisa e boné. Em época de eleição, ele resolveu, então, vender camisa e boné para arrecadar fundos, para ter dinheiro, então, para fazer sua campanha eleitoral. Então, o partido político é quem está vendendo essas camisas, é quem está vendendo esses bonés. Numa situação normal, o que a gente tem aqui? Bom, a venda de uma mercadoria é fato gerador do ICMS. Eu tenho, então, uma circulação jurídica de mercadoria, o que, a rigor do artigo 155, inciso 2º da Constituição, é fato gerador do ICMS. Então, a princípio, eu teria que recolher aqui o ICMS nesta operação, nessa venda de camisa. No entanto, esse ente imune está na situação de contribuinte de direito. Se ele está na situação de contribuinte de direito, a lei, então, vai determinar o fato gerador e vai determinar sujeição ativa e sujeição passiva. Neste caso aqui, então, quem vai ser o contribuinte de direito? Contribuinte de direito aqui vai ser o ente imune, o meu partido político.
Então, ele está na relação jurídico-obrigacional com o fisco. Ele deveria recolher esse ICMS caso não existisse essa regra de imunidade. Como a regra existe, neste caso, por ele se caracterizar, por ele estar na situação de contribuinte de direito, não vai haver o recolhimento do ICMS, exatamente em razão da sua imunidade. Então, se, por exemplo, ele fosse vender esse kit, camisa e boné, por R$30, e se o ICMS correspondesse a R$8, nesse caso eu não vou ter que recolher os 8. O meu preço final, então, vai ser de 30. E por que vai ser de 30? Porque o ente imune aqui está na situação de contribuinte de direito. Situação diferente do meu exemplo 2. No meu exemplo 2, o ente imune vai estar na situação de contribuinte de fato. Vamos pegar aqui uma situação bastante parecida. Eu, Lilian, sou comerciante e eu vendo, entre outras coisas, camisa e boné. Neste caso aqui, a lei que traz a hipótese de incidência do tributo, o fato gerador, e traz a sujeição ativa e sujeição passiva, ela determina que quem realizar, então, a venda, a circulação jurídica de uma mercadoria, vai ter que recolher o ICMS. Quem fez isso? Eu, Lilian. Eu, Lilian, é que sou aqui o sujeito passivo, conforme a lei, nessa relação jurídico-obrigacional tributária. Pois bem, como eu estou nessa relação jurídica, eu tenho alguma imunidade? Não. Eu não sou ente federativo, eu não sou igreja e templo de qualquer culto, e eu não sou nenhuma das entidades que está lá no 156C da Constituição. Também não estou na linha D, também não estou na linha... Eu não tenho nenhuma imunidade. Então, como existe essa lei, eu vou ter que recolher o ICMS? Vou. Eu vou recolher os R$8 aqui de ICMS. Custo final desse kit aqui seria de R$30, mas como ele é indireto, eu, Lilian, vou pegar esses R$8 e vou embutir no preço final. Mais 8. Preço final do meu kit, produzido por Lilian, camisa mais boné, vai ser de R$38. Só que eu estou vendendo esse kit. A venda desse kit é para aquele mesmo partido político. Porque ele começou a vender o kit lá de camisa e boné e acabou. E ele agora, então, quer comprar de alguém para revender. Então ele fala, Lilian, quanto que está seu kit de camisa e boné? Está 38. 38 porque 30 é o valor que eu efetivamente vendo meu kit, mais os R$8 embutido aí no preço final dessa mercadoria, a título de ICMS, que eu sou obrigada a recolher, uma vez que eu não tenho imunidade. Ele fala, não, mas olha só, eu sou um ente imune, dá uma olhada no 156C da Constituição. Lá está dizendo que partidos políticos e suas fundações, desde que atendidos os requisitos da lei, pode abrir para pegar o quadro todo? Desde que atendidos os requisitos da lei, ele vai ter direito a essa imunidade, quando ele estiver na condição de contribuinte de direito, porque aí o fisco não vai poder obrigá-lo a recolher aquele tributo, uma vez que esta pessoa foi imunizada pela Constituição Federal. Aqui não. Aqui ele está comprando de alguém que não tem qualquer imunidade. Como ele não tem qualquer imunidade, eu vou pegar esse valor, sou obrigada a pagar, e eu vou embutir no preço final. Então não adianta você vir me dizer que você é um ente imune, que esses R$8 têm que sair do preço final da mercadoria. Não tem, não. Porque nessa situação, você, ente imune, está como contribuinte de fato. E aí, portanto, você não fará jus à sua imunidade. Isso aqui já caiu, gente. Isso aqui já foi cobrado em prova objetiva. A questão, ela falava mais ou menos o seguinte. Um procurador municipal pretende entrar com uma ação anulatória contra o Estado.
O fundamento da sua ação anulatória é o fato de que a prefeitura é um ente imune. A prefeitura possui imunidade recíproca. No entanto, quando ela recebeu a conta de luz para poder pagar, veio embutido nessa conta de luz os valores relativos ao ICMS incidente naquela operação. Porque, gente, a energia elétrica é considerada uma mercadoria para fins de incidência do ICMS. Então, ele fala, olha, não está certo isso, porque eu sou imune. Se eu sou imune, eu tenho, nesse caso, imunidade recíproca, porque era a prefeitura. Se eu tenho imunidade recíproca, 156A, não vai incidir qualquer imposto nessa operação. Qualquer imposto, como a gente viu, jurisprudência aí já pacificada do STF. Aí a questão te perguntava, o procurador, então, ele tem razão nisso que ele está falando? O pleito dele vai ser deferido em juízo? Não vai, não vai. Porque quando ele está comprando a energia elétrica, ele está na situação de contribuinte de fato. E estando na situação de contribuinte de fato, ele não tem direito à imunidade, ao reconhecimento dessa imunidade. Não tem exatamente porque a concessionária de energia elétrica que está vendendo aquela mercadoria, aquela energia elétrica, ela vai ser obrigada a recolher o ICMS. Por ser, então, um imposto indireto, ela vai repassar no preço final e não tem que se falar em reconhecimento de imunidade aqui. Diferente seria se fosse a prefeitura que estivesse vendendo energia, né? Porque aí, nesse caso, então, ela estaria na situação de contribuinte de direito, diferente do que foi colocado. Tranquilo? Bom, nossa próxima observação tem relação com a súmula 730, súmula 730 do STF. Pessoal, essa súmula, lá em 2015, teve uma proposta de súmula vinculante para ela. Proposta de súmula vinculante 109, que foi rejeitada. O teor desta súmula, portanto, não tem efeito vinculante. Essa proposta de súmula 109 foi rejeitada em 2015. Na época, até o Toffoli chegou a considerar o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ele tem que ter muito cuidado no momento em que ele vai editar súmulas vinculantes. Primeiro, pela importância dessas súmulas, né, uma vez que elas vão vincular aí todo o Poder Executivo e todo o Poder Judiciário abaixo do STF. E ele ainda salientou o seguinte, o cuidado do tribunal com relação a assuntos de natureza penal e tributária tem que ser ainda maior, tem que ser ainda mais redobrado. Porque essas disciplinas são disciplinas que, via de regra, estão muito ligadas, estão muito adstritas a questões fáticas que foram ali efetivamente trabalhadas ou desenvolvidas no caso concreto. Então, o tribunal precisa ter essa parcimônia no momento em que ele vai efetivamente aprovar súmulas vinculantes. Então, não foi para frente essa ideia, essa proposta de alterar aqui, né, melhor dizendo, de transformar essa súmula 730 numa súmula vinculante, tranquilo? Olha só, pessoal, vamos dar uma olhada então, lá na tela, na redação dessa súmula 730. Olha o que ela fala. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 156C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Vamos com calma aqui dar uma analisada no que essa súmula está dizendo. Gente, ela está dizendo o seguinte, só vai ter direito à extensão da imunidade do 156C se eu puder considerar aquela instituição como uma instituição de assistência social, sem fins lucrativos. Isso a gente está falando, então, de previdência privada. Como que é a previdência no Brasil hoje? A gente tem a previdência, né, do regime público. O regime público, por sua vez, ele vai se subdividir no regime geral de previdência social, que é o nosso famoso INSS, regulado aí a partir do artigo 201 e seguintes da Constituição Federal. E a gente tem o regime próprio.
regime próprio do servidor de cargo efetivo, regulado aí no artigo 40 da Constituição. Esse é o regime público de previdência, onde a gente tem, então, o regime geral e onde a gente tem o regime próprio. Quem não é servidor público concursado, né, aquele, então, de cargo efetivo, que vai receber via de regra, né, por exemplo, federal, estadual, ele já tem, município não, nem sempre tem, ele vai receber, então, conforme o artigo 40. Do contrário, eles vão ser jogados aqui dentro do regime geral da Previdência Social. O fato de vários municípios não terem um regime próprio de previdência, ou seja, o fato deles não colocarem os seus servidores dentro de um regime próprio, dentro de um regime específico, faz com que os servidores municipais, muitos deles, caiam onde, então? No regime geral de previdência social. Ué, professora, o município tem que pagar contribuição previdenciária aqui do regime geral do seu servidor para a União? Claro que tem. Mas a imunidade recíproca é só para impostos, né? Só para impostos. Isso aqui é um tipo de contribuição especial. É uma contribuição social. Então, tem que ser paga. A imunidade recíproca, ela afasta só impostos. Isso é realmente muito importante. Isso faz com que municípios sejam grandes devedores da Previdência. Porque muitos deles deixam para lá, falar, depois eu pago, tem dinheiro para pagar agora, depois eu pago. E aí, grande parte do rombo da Previdência vem do inadimplemento de entes federativos que colocam seus servidores ali dentro. Tranquilo? Eu tenho regime público. Só que eu também tenho regime privado de previdência. Pessoal, este regime privado, vou colocar do lado de lá, este regime privado de previdência, ele também vai se dividir. No regime privado, a gente vai ter aqui a previdência aberta e a previdência fechada. Previdência aberta, quem quiser entra, quem quiser contrata. Por exemplo, eu estou lá no regime geral de previdência social e eu acho um absurdo ter que me aposentar com o teto que eles pagam de aposentadoria, que hoje em dia está em mais ou menos R$5.000. Não interessa se você contribuiu com 400 mil por mês a vida inteira. Quando você aposentar pelo regime geral de previdência social, o máximo que você vai poder ganhar é o teto, que hoje está em cerca de R$5.000. Não quero, acho um absurdo. Então, eu vou fazer uma previdência privada para mim. Eu vou lá no banco, sei lá, vou no banco X, falo, você tem plano de previdência privada aí? Tem. Eu quero entrar, então vem. Vou te mostrar como é que funciona, vou te mostrar as formas de pagamento, as formas de contribuição e quais são as regras desse plano. Então, qualquer um entra no aberto. Não é o aberto que a súmula está se referindo. Ele está falando do regime privado fechado. O regime fechado, pessoal, ou os planos de previdência privada fechados, eles, obviamente, como o próprio nome indicam, eles são fechados. Eles são vinculados a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada categoria. Por exemplo, pega a Shell. Né? A Shell é uma empresa importante. A Shell tem o seu, o Conshell. O Conshell. Esse Conshell é o regime de previdência privada da Shell, de quem trabalha na Shell, apenas e tão somente. Pega a Petrobras. Os funcionários da Petrobras vão poder ter um plano só deles? Vão. Eu não trabalho na Petrobras, mas eu acho o plano deles sensacional. Eu falo, Petrobras, deixa eu entrar. Você é funcionário da Petrobras? Não, então sai daqui. Não. O dia que você for funcionário da Petrobras, você entra. Então, a diferença básica entre o aberto e o fechado é muito clara. Só que na fechada, eu posso ter ainda dois tipos. Eu posso ter aquela previdência privada fechada com participação do beneficiário
e da fonte pagadora. E eu posso ter a unilateral. Como assim com participação do beneficiário da fonte pagadora? Vamos supor esse exemplo da Petrobras ou da própria Conchel. Sou funcionária da Petrobras e fico sabendo que a Petrobras tem um regime de previdência privado muito bom, fechado. Eu sou funcionária da Petrobras, então eu posso entrar. Abriu o concurso, né, da Petrobras, eu posso entrar. Beleza. Aí, eles falam comigo o seguinte, a regra é a seguinte, nós, fonte pagadora, Petrobras, nós vamos financiar 98% desse fundo. Vocês, beneficiários, vão financiar só 2%. Então, todo mês, nós vamos descontar o equivalente a R$500 do seu salário, para que esses R$500 componham esse fundo de previdência privada fechado, ok? Ok. Se eu quiser, eu entro. Então, gente, a comparticipação do beneficiário quer dizer que tanto a fonte pagadora quanto o beneficiário vão colocar dinheiro lá dentro. Os dois vão contribuir para o fundo. Na unilateral, só a fonte pagadora é que vai custear. Pode deixar no quadro. Só a fonte pagadora é que vai custear esse fundo de previdência. Privado, fechado, unilateral. O fundo de previdência que a súmula 730 do STF está se referindo é esse aqui. O privado, fechado, unilateral. Ele tem todas essas características ao mesmo tempo. Ou seja, é feito por um privado. Não é todo mundo que pode entrar. Quem puder entrar, então, vão ser determinadas categorias. Exemplo, Conchel, exemplo, Petrobras, exemplo, outro, CEMIG, o que você quiser. Desde que seja unilateral a fonte do custeio. Gente, isso aqui é importante porque qual foi a lógica do STF aqui para definir isso, para poder chegar a essa conclusão? O que vem a ser uma entidade de assistência social sem fins lucrativos? Gente, ela vai atuar como uma longa-manos do Estado, lembra? Onde o Estado não conseguiu chegar, a entidade de assistência social sem fins lucrativos, que é diferente de não poder ter lucro, né? Ela tem lucro, mas não pode sair distribuindo esse lucro. Ela, então, vai atuar como se fosse uma extensão do Estado, uma longa-manos do Estado. Ela chega onde o Estado não chegou. Se eu estou falando de um plano de previdência privado, fechado, unilateral, onde, por exemplo, só a Petrobras banca, gente, ele está fazendo algo que o Estado deveria ter feito, mas não fez de forma tão satisfatória assim. Então, neste caso, elas são equiparadas a verdadeiras entidades de assistência social sem fins lucrativos. E como a assistência social sem fins lucrativos foi uma das entidades elencadas no 156C da Constituição, o STF entendeu, então, por meio dessa súmula 730, que essas terão direito. Vamos voltar lá na tela para a gente ver novamente a redação dessa súmula. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 156C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver contribuição dos beneficiários. Vou colocar aqui na tela para vocês o número do recurso especial, que foi utilizado, inclusive, como um dos precedentes para essa súmula, onde se analisou exatamente a situação da Conchel. É o RE 259-756. Um RE um pouco mais antigo, mas onde a gente teve, então, claramente essa delimitação. Só vai fazer jus a extensão ao reconhecimento dessa imunidade se não houver a participação do beneficiário. Tranquilo? Vamos continuar, então. Será que uma norma infraconstitucional vai poder trazer uma outra imunidade? Muito embora a gente já tenha falado de forma en passant sobre isso, tem aqui um julgado do STF que eu queria comentar com vocês. Então, olha só. Normas infraconstitucionais.
Será que elas podem prever diferente do que está na Constituição Federal? Esse é o ponto. Como assim, professora? Suponhamos que uma Constituição estadual, então, traga uma regra de imunidade não prevista na Constituição Federal. Ela traz uma regra diferente, gente. Constituição Federal, então, Constituição Estadual, então, traz uma imunidade diferente. Sei lá, não existia a imunidade na Constituição Federal. E, pode deixar aqui no quadro, a Constituição Estadual, então, resolve inovar. Ela resolve prever de forma diferente. Pessoal, qual que é a lógica aqui? O que se entende? Isso não pode ser admitido. A imunidade, ela tem foro exclusivo na Constituição Federal. Se um Estado, eventualmente, quiser não tributar uma determinada situação, ele pode se valer, por exemplo, de uma isenção, que é um benefício fiscal concedido por lei específica, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, exceto no ICMS, que tem que ser por convênio. Ele pode isentar. Ele pode não exercer a sua competência tributária, uma vez que competência tributária é discricionária. Ah, professor, mas se ele não exerce, ele vai sofrer as sanções que estão lá na lei de responsabilidade fiscal, né? Lá na lei complementar, que trata, então, de uma responsabilidade fiscal, de uma administração, melhor dizendo, responsável. Tudo bem, são consequências do direito financeiro, não do direito tributário. Já que competência tributária é discricionária por excelência, ela vai ser exercida, ela vai ser realizada da forma que ela quiser. Né? A sanção que a lei de responsabilidade fiscal traz é que o ente que não cobrar todos os seus impostos, que não instituir todos os seus impostos, ele não vai poder receber transferências de recursos voluntários de outros entes federativos. A gente sabe que, na prática, o único ente federativo que não instituiu todos os seus impostos é a União. A União não criou o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Mas, peraí, a União recebe transferência voluntária de quem? De ninguém, uai. É a União que repassa para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Os estados que podem repassar transferências voluntárias, não estou falando aqui de repartição de receita, que é uma transferência obrigatória, estou falando das voluntárias para os municípios. A União não recebe transferência de ninguém, seja obrigatória, seja voluntária. Então, a União, que é a única que não fez isso até hoje, ela acaba não tendo qualquer sanção prática sob a égide aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas são coisas diferentes, são assuntos diferentes, o direito tributário e o direito financeiro. Pois bem, se ele não quiser, então, ele não exerce competência, o Estado. Se ele não quiser, ele isenta. Ele dá o benefício fiscal que ele quiser, mas não vem ele, por meio da Constituição Estadual, dar uma imunidade que a Constituição Federal não trouxe no seu texto. Foro exclusivo da Constituição, permitir isso, permitir que... Aqui eu estou dando o exemplo do Estado, mas isso pode ser válido para qualquer ente federativo. Vocês podem estender para os demais entes federativos. Quando se permite isso seria, na verdade, ferir, inclusive, regras de competência tributária. Porque, gente, uma das maiores preocupações da Constituição Federal foi distribuir competência tributária. Primeira preocupação dela. Ela saiu dizendo, ente federativo X, você pode isso, isso e isso. Y, você pode isso e aquilo. Ela saiu, então, distribuindo competência. Dizendo, então, quem pode e quem não pode instituir um determinado tributo. E quando ela entendeu o devido, ela limitou esta competência tributária, por exemplo, por meio das imunidades, que são limitações negativas ao poder de tributar. Então, se eu permito que uma Constituição estadual faça isso, eu estou ferindo a própria lógica da competência tributária. Uma vez que, se é a Constituição Federal que definiu, se foi a Constituição Federal que delimitou, que distribuiu,
cabe a ela regular, não efetivamente a qualquer outra norma infraconstitucional, ainda que seja uma Constituição estadual, ok? Bom, aí o que aconteceu? Uma Constituição estadual também, uma Constituição estadual, ela quis limitar cobrança de tributos municipais. Pode deixar aqui no quadro. Olha que doideira, gente. Olha que loucura. Uma Constituição estadual determinou que um determinado município tinha que observar um teto ou um limite para cobrar os seus tributos municipais. Então, por exemplo, ela virou e falou o seguinte: ô município, está arrecadando muito, sei lá, título de PTU, título de ISS. Você tem que observar um teto, um limite, no momento da arrecadação desses seus tributos municipais. Espera aí, aqui a gente tem dois problemas sérios. Primeiro, uma Constituição estadual trazendo uma regra como essa, que é uma regra, então, que vai, de certo modo, se relacionar com o nosso assunto das imunidades, porque ela fez isso tentando ser uma imunidade de tributos municipais. E pior ainda, você ainda tem uma invasão absurda de competência tributária. Porque, gente, competência tributária é poder de criar, poder de instituir tributo. Vem a Constituição Federal e delimita municípios, vocês podem criar isso. De imposto município, eu estou dizendo que vocês podem criar 3. Você pode criar o ITBI, você pode criar o IPTU e você pode criar o ISS, ok? Estado, já você, no âmbito da sua atribuição de impostos, você vai poder criar 3 também. Você vai poder criar o ITCD, o IPVA e o ICMS, ok? Ok. O Estado, não satisfeito com a competência que ele recebeu da Constituição Federal, ele mete o pitaco dele lá na Constituição, lá nos tributos que a Constituição Federal deu para os municípios. Peraí, gente, é cada um do seu quadrado. Vem não, Constituição Estadual, você não pode fazer isso não. Você está entrando no âmbito de incidência lá dos municípios, na competência tributária do seu coleguinha. Cada um vai ficar dentro da sua competência tributária. Não vai invadir competência do coleguinha, não. E ainda que fosse Constituição Estadual trazendo esses tetos, esses limites para tributos estaduais, a gente também teria um problema, que seria o problema tratado aqui na primeira parte da explicação. Ora, como esse assunto está relacionado, tem foro exclusivo na Constituição Federal, não poderia ir, pode deixar aqui no quadro, não poderia ir uma regra da Constituição, ainda que seja da Constituição estadual, limitar essa competência do próprio Estado. Quem vai fazer isso vai ser só a Constituição Federal. Se o Estado não quiser, ele não exerce, como eu já te falei. Isso aqui foi veiculado, gente, no informativo 755 do STF. Ok? Questão aí, então, tratada no informativo. A próxima observação é bem mais rapidinha. É o seguinte: o alcance do vocábulo educação, quando o assunto é imunidade das instituições de educação sem fins lucrativos, que a gente encontra lá no 156C da Constituição. O que eu vou poder considerar aqui como educação? Porque olha lá na Constituição, vamos lá na tela, no 156C, para a gente relembrar o que ele está dizendo. Não pode, instituir impostos sobre C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Pessoal, a extensão desse vocábulo educação aqui, ela é bem grande. Ela não vai abarcar, ela não vai envolver apenas e tão somente aquela educação curricular. Exemplo, escola, faculdade. Não. Ela é mais ampla. O STF entendeu que ela vai abarcar, que ela pode abarcar
inclusive cursos de idioma. Ah, tô louca para aprender italiano. Beleza. Dá uma olhada se você encontra um curso de idioma, então, fornecido aí por uma entidade de educação sem fins lucrativos. De acordo com o raciocínio do STF, o mais importante aqui, gente, não é o tipo de educação que está sendo oferecido, desde que seja educação, o que a gente pode, inclusive, abarcar nos cursos de idioma. O mais importante é o caráter assistencial. É esse caráter, melhor dizendo, para a gente utilizar as palavras que o STF utilizou no julgado, não lucrativo. Não lucrativo. Vai ter lucro? Claro que vai, senão não fica de pé, mas não vai distribuir lucro. Por isso que, então, o mais importante é o caráter não lucrativo da instituição. Eu trouxe aqui o número do julgado para vocês. Vou colocar aqui no quadro. Foi o recurso em mandado de segurança, número 24283. Se vocês aí depois quiserem dar uma conferida, ok? Pessoal, então a gente tem artigo 150, 6, A, B e C, e D e E da Constituição. A imunidade, então, recíproca do templo e das entidades, que a gente já estudou, são consideradas imunidades subjetivas. Ao passo que as imunidades do livro e da música são consideradas imunidades objetivas. Vamos passar agora, então, para o estudo destas imunidades objetivas aqui, ok? Agora que a gente já finalizou todas essas nossas observações, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, tratando um pouco sobre essas imunidades objetivas. Vou apagar aqui, então, para a gente prosseguir. Quarta imunidade, então. 150, 6D da Constituição. Imunidade cultural ou do livro. Pessoal, de acordo com essa norma constitucional, a gente tem lá que, deixa eu pegar outra caneta aqui, a gente tem na Constituição que o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à sua impressão possui imunidade. Então, a regra é o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à impressão do livro, do jornal, do periódico, tem imunidade. Está protegido aí pelo manto constitucional sagrado da não incidência constitucionalmente qualificada. Isso aqui, pessoal, é considerado uma imunidade objetiva, ao contrário das 3 anteriores que a gente já estudou. Por qual razão? Bom, suponhamos que uma editora vai aí fazer os livros. Ela faz o livro. Esse livro vai pagar IPI? Não. Esse livro vai pagar ICMS quando for vendido? Não. Esse livro não vai se sujeitar ao recolhimento de impostos, porque, mais uma vez, como é uma imunidade geral, só vai afastar impostos. Então, o livro vai pagar IPI? Não. O livro vai pagar ICMS? Não. Mas concorda que essa editora tem que funcionar em algum lugar físico? Ela tem uma sede. Se a sede for na zona urbana do município, tem que pagar IPTU? Ô, gente, se ela estiver numa situação boa, né, e tiver aí auferido
lucro durante um determinado ano base, ela vai ter que pagar imposto de renda. Se ela tiver veículo no nome dela, ela vai pagar IPVA. Essa imunidade tem o condão de afastar o recolhimento do IPTU, do imposto de renda e do IPVA da editora? Não. A editora vai pagar IPTU. A editora vai pagar imposto de renda. Ela vai pagar IPVA. O que não vai ser tributado é o objeto, por isso que ela é objetiva. É o livro, o jornal, o periódico e o papel. Esse aqui não vai pagar IPI. Esse aqui não vai pagar ICMS. O objetivo foi, ao menos em teoria, deixar ou tentar deixar o produto mais barato. Gente, livro é um trem muito caro, né? É um negócio muito caro aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Livro é caro. O que é uma pena, né? É uma pena. Um outro ponto aqui dessa imunidade é sobre o nome dela. Ela foi batizada como imunidade do livro, mas também recebe o apelido de imunidade cultural. Doutrina faz algumas críticas aqui. Por que que doutrina critica esse apelido, melhor dizendo, de cultural? Primeiro, essa imunidade não quer proteger cultura coisa nenhuma. O que essa imunidade quer fazer, o que ela pretende, seu principal objetivo, é garantir, é tutelar liberdade de expressão. O objetivo dela é garantir, é tutelar a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Não é o acesso à cultura. Ô, gente, isso deságua numa importante característica dessa imunidade. A imunidade cultural do livro, ela não pode, sob essa justificativa de ser cultural ou não, do acesso à cultura ou não, fazer um filtro do que está imune e do que não está. Como assim? Não pode haver, então, distinção de conteúdo para fins de incidência dessa imunidade. Exemplo. Tanto um álbum de figurinha, tanto uma lista telefônica. Hoje em dia nem existe mais lista telefônica, né, gente? É muito engraçado como que a tecnologia revoluciona realmente as nossas relações. Eu lembro quando eu era criança, tinha a lista telefônica, tinha as páginas brancas, que eram dos telefones de todo mundo, e as páginas amarelas que eram lá, os telefones comerciais, onde você, inclusive, podia fazer propaganda, era caro até colocar uma propaganda nas páginas amarelas, porque todo mundo tinha que ver, todo mundo ia ver. Eu lembro quando meu pai me mandava ligar para algum lugar, eu estava com preguiça, era criança, estava com preguiça de olhar na lista telefônica, eu ligava para um número, não lembro mais o número, sei lá, esses números de 3 dígitos da vida, você ligava para poder saber o número do telefone. Era caríssimo uma ligação daquela. Eu lembro que na época era tipo assim, R$1 a ligação para você saber o número. Era caro porque você tem a lista telefônica, deixa de ser preguiçoso e olha na lista. E aí, quando chegava a conta no final do mês, eu lembro que meu pai dava um pulo desse tamanho e falava assim, Lilian, eu mandei você ligar para o lugar tal, você ligou para o número para saber o número. Eu falei, pai, porque eu não achei ali. Mentira, ele sabia que era preguiça minha. Hoje em dia nem existe mais lista telefônica, né? Uma coisa muito engraçada, desapareceu. Mas a lista telefônica também não podia ser tributada, ela tinha imunidade objetiva. Hoje em dia tudo é tecnológico, né? Acho muito engraçado. Uma filhinha de um... Mentira, minha sobrinha. Quando ela era pequena, a gente entregou um tablet lá na mão dela. Beleza, mexeu lindamente no tablet. Fui eu, tia, né, antiga, dei um livro para a menina. Falei, não, tô arrasando, dei um livro para ela. A menina ficou assim na folha, gente. Eu falei, merda, menina. Isso aqui é livro, é papel. Você pega papel e vira a página. Você não faz assim para a página no livro virar, não. De tanto que realmente a tecnologia muda aí as nossas relações. Então, a lista telefônica estava imune, o álbum de figurinha, um manual de direito constitucional. Está imune? Tá, claro. Uma revista de mulher nua, tá imune? Tá. Sei lá, uma revista Playboy da vida. Tá imune? Tá. Não interessa o conteúdo. Não interessa o conteúdo. Se o fisco pudesse fazer um juízo de valor sobre o conteúdo da publicação, para definir, para delimitar se haveria ou se não haveria a incidência dos impostos, né? Ou seja, a aplicação ou não da imunidade,
Isso aqui ia abrir margem para censura, gente. Isso ia abrir margem para censura de forma, assim, muito clara. Imagina, o Manual de Direito Constitucional, ok. Lista telefônica, tá, vou deixar. Agora, álbum de figurinha, revista Playboy, revista de sacanagem aqui, não, peraí, ué. O objetivo é a livre circulação. É a liberdade de expressão e não o acesso à cultura. Então, independentemente do conteúdo, vai sim, pode deixar aqui no quadro, vai sim ter essa imunidade, tranquila? Então, álbum de figurinha, apostila, revista, Playboy, o que quer que for, gente, o que quer que for, vai sim, tá? Imune, ok? Apostila, tudo tá. O STF, isso aqui a gente retira de vários julgados, inclusive do STF. Se vocês quiserem, eu coloco 2 aqui. Deixa eu colocar 2 aqui para vocês. O da apostila e o do álbum de figurinha. Deixa eu pegar o número deles ali, para quem quiser depois conferir. Olha só, o álbum de figurinha RE 221.239. RE 221.239. E o da apostila RE 183.703. RE 183.703, ok? Gente, também está imune o papel, o filme e o papel fotográfico. O papel fotográfico também está imune. E isso aqui foi sumulado. Vamos dar uma olhada ali na tela, na redação da súmula 657. Deixa eu só abrir a súmula aqui. Súmula 657 do STF é a súmula que efetivamente fala sobre isso. Olha lá na tela. A imunidade prevista no artigo 156D da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, ok? Então, olha só, livro e papel fotográfico tem imunidade? Tem. Súmula 657 do STF, ok? Agora, gente, algumas observações aqui. Primeira observação. Alguns livros não têm imunidade, não. Professor, você falou que não dependia do conteúdo. Pera lá. Se houver efetivamente um conteúdo a ser veiculado, não interessa qual tipo de conteúdo é. Agora, tem livros que não têm conteúdo, não, gente. Exemplo, livro, razão, livro social. Gente, ele não tem a priori um conteúdo, não. É um livro vazio que você vai preencher. Livro, diário, eles só chamam livro, né, gente? Mas, na verdade, é como se fosse um caderno, é como se fosse uma apostila, como se fosse, melhor dizendo, um caderninho que você preenche com as suas informações. Qual que foi a lógica do STF aqui? Porque primeiro ele fala que não interessa o que é. Depois ele fala que alguns não vão ter direito à imunidade. Como o objetivo é a liberdade de expressão, como é a liberdade de expressão, eu não posso, a partir do conteúdo que está sendo veiculado, limitar esta imunidade. Agora, existem determinados livros que não têm caráter de verdadeiro livro, porque eles não estão emitindo nenhum conteúdo, como é o caso do livro Razão, pode deixar ali, como é o caso do livro diário. Gente, nesse caso, livro de ponto, esses não vão ter imunidade, ok? Esses não vão ter imunidade. Livro de ponto, registro de ponto. Esses aqui, de acordo com o STF, não têm imunidade. Da mesma forma, não vai haver imunidade, pegar uma caneta, não vai haver imunidade se o conteúdo for totalmente de propaganda. Então, encartes de propaganda, atenção aqui, hein, ao que eu estou falando. Encartes de propaganda, regra. A regra com relação aos encartes de propaganda
é que não tem imunidade. Ali você está ganhando dinheiro. Ali seu objetivo não é passar um conteúdo, seu objetivo é ganhar dinheiro com a propaganda. Presta atenção. Regra, encaixe de propaganda, via de regra. Tem imunidade? Não. Mas, se for impossível separar a propaganda do conteúdo que efetivamente está sendo veiculado, aí, nesse caso, vai ter imunidade. Exemplo clássico, as páginas amarelas da lista telefônica. Lá você tinha os números comerciais e, do nada, vinha uma propaganda. Bombeiro hidráulico, não sei o que lá, não sei o que lá. Chame aqui, deste tamanho. Enquanto todas as outras eram uma listinha. Qual que você acha que a galera ligava mais? A que estava desse tamanho. E já é preguiçoso até para procurar. Então, se for impossível separar a propaganda do conteúdo, aí a imunidade permanece. Então, mas, se for impossível separar a propaganda do conteúdo, neste caso, há imunidade. Isso é importante, tá? Pode deixar ali. Isso é realmente importante. Então, olha lá. Encaixe de propaganda, regra, não tem imunidade. Mas se a propaganda estiver no corpo da publicação e for inseparável dela, nesse caso, mantém imunidade. Vou colocar o número do julgado para vocês também. RE 213.094. RE 213.094. Com relação aí a essa questão da propaganda, ok? Pessoal, ainda com relação à nossa imunidade cultural do livro, olha só que bacana que o STF apreciou também. Aqui a Constituição do Estado do Rio de Janeiro resolveu inventar moda. Ela colocou a Constituição do Estado do Rio de Janeiro lá no seu artigo 193. Artigo 193. 6D da Constituição do Estado do Rio, ela colocou o seguinte: a Constituição Federal traz que jornal, livro, periódico e o papel destinados à sua impressão estão imunes, certo? Aí veio a Constituição do Estado e colocou coisa a mais. Colocou os veículos de radiodifusão. Falou que eles também estariam imunes. Essa parte em azul foi a Constituição do Estado do Rio inventando moda, porque o resto em preto está igual à Constituição Federal. E aí, então, foi ajuizado uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, para saber se tinha algum problema com relação a essa parte aqui que a Constituição Estadual acrescentou e que não havia no texto constitucional, né, no texto constitucional aí federal. Bom, gente, o que o STF entendeu? Não pode estar do Rio de Janeiro, não pode. Aceita, gente, que imunidade é tema fixado, tem foro exclusivo, tem foro específico na Constituição Federal. Se você quiser Estado do Rio, dá uma isenção. Se você quiser, dá um benefício fiscal para os veículos de radiodifusão, mas não vem chamar isso aqui de imunidade, não. Que vai ser imunidade quando a Constituição Federal assim disser. Gente, é muito claro isso e tem uma relação direta com o que a gente estava vendo mais cedo, né? No bloco anterior aqui. Imunidade tem foro específico, tem foro exclusivo na Constituição. Então, pode colocar aqui para o pessoal anotar, se não tiver conseguido ainda. Esse caso, então, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, que aumentava essa possibilidade aí de isenção, foi apreciado pelo STF na DI 773. E o STF entendeu, então, que não poderia ser feito dessa forma. A DI 773 do Rio de Janeiro. Se você quiser, Estado, você isenta, mas não inventa moda na sua Constituição Estadual falando que isso aqui é uma imunidade, não. Tranquilo? Bom, vamos dar uma olhada agora, pessoal, no seguinte ponto. A todo momento, eu estou falando para vocês que essa imunidade ela é
do jornal, do livro, do periódicos e afins, né? Isso aqui foram os vocábulos utilizados pela Constituição. E o papel destinado à sua impressão. Então, vamos discutir um pouco a questão dos insumos. A questão dos insumos aqui nessa imunidade. Pessoal, qual que foi o objetivo do Constituinte quando ele delimitou que livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão não se sujeitassem à incidência de impostos? Baratear esses objetos. Tenta fazer um livro só com papel, ver o que dá. Tenta. Você vai tentar de folha solta. Você não faz livro só com papel. Você faz livro com papel. Você faz livro com tinta. Você faz livro com maquinário, que você tem que colocar o papel junto. Sei lá, com cola, com linha, com o que seja. Você não faz livro só com papel. Então, a gente tem uma série de outros insumos. O papel é só um dos insumos do livro. A gente tem papel, a gente tem tinta, a gente tem maquinário. É ridículo falar e achar que só o papel é o único insumo. Você vai escrever com o quê? Com cuspe? Não, você tem que escrever com tinta. Você tem que escrever com o quê? O que vai fazer? Você vai fazer à mão? Não mais, né? A gente não está mais em 1500, onde a gente fazia livro em monastério, e só o padre sabia ler e colocava lá o que quisesse com a mãozinha. Não. Tem que ter maquinário, você tem que ter um tanto de insumo. Como que ficam esses insumos? Ô, gente, jurisprudência do STF nesse sentido. Jurisprudência, conjunto de decisões reiteradas naquele sentido. Ah, mas teve uma decisão isolada que falou o contrário. Não é jurisprudência, é uma decisão isolada. Jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas naquele sentido. A jurisprudência do STF, remansosa, entende o quê? Só o papel é que está imune. Só o papel. De todos os insumos, o único que está imune é o papel. Qual que é a justificativa do STF para isso? Ele fala, olha, a Constituição foi muito clara. Ele escreveu livro, jornal, periódico e o papel. Se ela quisesse, ela teria escrito insumos. E aí não daria margem para dúvida. Ou se ela quisesse imunizar a tinta também, ela teria falado o papel e a tinta. Ou seja, qual que foi a lógica do STF aqui? Se a Constituição quisesse, ela teria delimitado. E ela não fez. Gente, essa jurisprudência do STF, ela é muito maluca. Porque ela vai contra tudo que o próprio STF já falou até hoje a título de imunidade. Porque foi o próprio STF que me ensinou que imunidade eu tenho que interpretar de forma teleológica. Ou seja, buscando o fim colimado por aquela norma quando o Constituinte a incluiu no texto constitucional. Qual que foi o objetivo? Baratear. O que adianta eu tirar os impostos do papel e deixar na tinta? E deixar no maquinário, que é caro a beça. Eu vou ter uma pseudo. Né? Vai ser pseudamente barato. Eu vou continuar com o custo embutido ali dentro daquele produto. Mas, infelizmente, o STF ignorou essa lógica da interpretação teleológica com relação aos insumos e a sua jurisprudência pacífica, sua jurisprudência remansosa, é no sentido de que de todos os insumos, o único que estaria imune para fins aí da imunidade cultural ou do livro seria efetivamente o papel. No entanto, eu preciso chamar a atenção de vocês de uma decisão que ganhou muito destaque nesses informativos de jurisprudência do STF, exatamente porque ela disse o contrário. A gente falou, nossa, gente, é um sopro aqui, né, de racionalidade agora no STF, que vai passar a interpretar, então, todas as imunidades por meio da forma teleológica, efetivamente. O que aconteceu, pessoal? Deixa eu pegar o número do julgado aqui para vocês. O que aconteceu? Lá no RE, deixa eu pegar o número dele aqui, no RE 200 e... Deixa eu pegar um número onde que eu anotei. 202, 149. Nesse RE aqui, 202, 149, o que aconteceu? Uma empresa importou maquinário, placas offset, importou maquinários aí, essas placas offset, para poder fazer livro. Ela falou, não vou pagar imposto.
Não vou pagar imposto porque eu sou imune. O judiciário, favor reconhecer a minha imunidade. Por quê? O STF sempre ensinou para a gente que imunidade se interpreta de forma teleológica. Então, essa interpretação teleológica tem que servir para afastar a tributação de todos os insumos, não apenas do papel. Então, eu quero que afaste do papel, da tinta e, no caso específico que está sendo apreciado, do maquinário, das minhas placas offset. O judiciário entendeu, gente, de fato, partindo dessa lógica, dessa interpretação teleológica, o judiciário, de fato, entendeu que a empresa tinha razão. Falou, não, tudo bem, tá certo. Eu vou estender a imunidade para os demais insumos, no caso, o maquinário também. O assunto chegou no STF. E aí, gente, a primeira turma, veja que nem foi uma decisão do plenário, a primeira turma de uma decisão que ficou apertada, decisão que ficou em 3-2, ela entendeu que, de fato, tinha mesmo que estender, que estava na hora da jurisprudência do STF ser alterada, exatamente em razão da necessidade de se interpretar imunidades de forma teleológica. Gente, o que acontece quando você tem uma decisão divergente da jurisprudência dos tribunais superiores? Cabe um recurso, né? Cabe aí os embargos de divergência. O objetivo, basicamente, é falar ao tribunal. Como é que é isso? Uma hora você fala A, outra hora você fala B? Por favor, uniformizar o que você está falando aí, porque a gente fica numa insegurança jurídica danada. Para isso que servem os embargos de divergência, grosso modo. O que o fisco fez? Claro, trocou embargo de divergência, né? Falou, ô STF, muito bonita a sua decisão, nova, mas ela está contradizendo tudo que você já disse até hoje. E aí, o que você tem a falar sobre isso? E aí, o STF, então, deu provimento aos embargos de divergência interpostos pelo fisco. Foi dado provimento, ok? E como foi dado provimento, é claro que essa decisão não mais subsiste. Lembrando que era efetivamente já uma decisão isolada, ok? Então, com relação aos insumos, o que a gente tem? Teve essa decisão isolada nesse RE 202/149, mas que foi reformada por embargos de divergência. O Marco Aurélio acabou dando provimento aos embargos de divergência interpostos pelo fisco, para então reformar a decisão anterior e colocá-la em conformidade com a jurisprudência pacífica e remansosa do STF, no sentido de que, com relação aos insumos, só o papel estaria imune. Isso aqui é uma aberração na jurisprudência do STF, mas é isso que vocês têm que levar para a hora da prova, ok? Último ponto que a gente ainda vai ver com relação à imunidade cultural ou do livro é o ponto dos livros digitais, os e-books. E aí também fruto da tecnologia, uma decisão relativamente recente, de março de 2017, onde o STF, então, se posicionou. Será que os livros digitais estão abrangidos pela imunidade do livro? Pessoal, foram 2 os RS que o Supremo julgou de forma conjunta em março de 2017 sobre esse assunto. Os 2 com repercussão geral reconhecida, ok? Foi inclusive fixada a tese de repercussão geral. No finalzinho aqui da explicação, a gente vai chegar nessas teses, vou ler as teses para vocês. Mas qual que é a lógica aqui? Mais uma vez, tecnologia mudando, modificando as nossas relações, o nosso dia a dia e, obviamente, interferindo também em decisões judiciais. Gente, hoje em dia, falei lá da minha sobrinha, dá o tablet para a menina, quando ela era pequena, mexia lindamente no tablet, o livro, ela passava o dedinho querendo mudar a página do livro. Por quê? A tecnologia, de fato, muda as nossas relações, muda todo o nosso contexto fático e jurídico. Não tem como ser diferente. Antigamente, livro era sinônimo de papel, era sinônimo de folha. Eu sou uma pessoa antiga, eu gosto de pegar no livro, eu gosto de ler o livro, gosto de sentir o cheiro do livro. Meu marido é pior do que eu, ele gosta de sentir o cheiro do mofo no livro. Eu falo, não, aí é problema mental. Aí não é gostar de livro. Aí é gostar de espirrar, é gostar de ter problema. Ele fala que adora cheiro de sebo, livro antigo. Eu acho legal também livro antigo, mas em 3 minutos minha rinite ataca, não tem como. Mas eu gosto de pegar o papel, eu gosto do livro. Tem gente que não, tem gente que gosta do conforto lá, de um tablet da vida. Você pega um tablet, põe 20 mil livros lá dentro e leva a sua biblioteca onde você for. Eu gosto de olhar para o meu livro. Tem
Tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de livro digital. Fato é que o livro digital chegando e é uma realidade. E aí? Como é que fica o livro digital com relação a essa imunidade? Começou, então, essa discussão. Gente, a decisão do STF, ela foi muito bacana. Ela falou o seguinte, ela usou aqui duas expressões que eu acho que foram muito legais. Uma, eu acredito que até como uma forma de tentar corrigir aquele absurdo, ou de tentar justificar aquele absurdo dos insumos. Ela falou o seguinte, a gente tem que usar aqui a teleologia multifacetada. Expressão no julgado. Deixa eu pegar o número do RE aqui para vocês, pode deixar ele no quadro. Deixa eu pegar o número do RE. Essa expressão ela usou no RE 330.817. RE 330.817 com repercussão geral, ok? O que seria essa teleologia multifacetada para o STF? Ele fala o seguinte, bom, é claro que imunidade eu interpreto de forma teleológica, foi sempre eu que disse isso. De fato, ela tem que ser interpretada de forma teleológica, mas tem que ser uma teleologia multifacetada. Teleologia multifacetada é aquela em que eu tenho um cuidado para se aplicar essa teleologia. Por que não se pode aplicar a teleologia de forma ampla, de forma geral, genérica e restrita para essa imunidade do livro? Porque ela é uma imunidade objetiva. Se eu saio aplicando essa imunidade de forma muito ampla, eu acabo transformando uma imunidade objetiva em subjetiva. E não foi esse o objetivo do Constituinte quando criou essa imunidade. Ele tentou, né, gente? De fato, eu não posso pegar essa imunidade e falar que agora ela vai se estender para a editora, para que a editora pague o IPTU, o Imposto de Renda e IPVA, que a gente viu aqui no início. Não, isso está muito claro, ela é objetiva, ela é do livro, ela é do jornal, ela é do objeto. Mas usar isso como uma justificativa para não poder estender para os demais insumos é um pouco forçação de barra, mas foi o que o STF teve que fazer aqui, ele tinha que falar alguma coisa. Então, essa expressão pode ser cobrada aí na sua prova, porque foi realmente utilizada no julgado. A imunidade ela deve ser interpretada de forma teleológica, sim, mas uma teleologia multifacetada, onde a gente tem que ter um cuidado aqui no momento dessa aplicação, dessa interpretação teleológica. A gente não pode sair estendendo para tudo. Bom, fato é que se trata ainda de uma interpretação teleológica. É uma teleologia multifacetada, mas é teleológica. Eu tenho que buscar um fim colimado pelo Constituinte. Bom, o STF ele disse com essas palavras: a gente não pode, o tribunal não pode ficar adstrito ao método gutenbergiano de produção de livros, né? Porque Gutenberg aí, que efetivamente criou no mundo ocidental, né? Porque a China já tinha criado há mais tempo, Gutenberg criou no mundo ocidental essa forma de produção de livros. Lá na Europa, então, Gutenberg fez isso em 1455. Ora, em 1455, você fazia livro com papel, era monge que escrevia, era lindo. Mas hoje eu tenho livro além de papel. Então, a gente não pode ficar preso nesse método, de acordo com o STF, esse método gutenbergiano de produção de livros. Hoje, a gente tem esses livros digitais. O importante é que esse conteúdo seja veiculado. Eu não posso ficar melhor dizendo, preso, adstrito ao papel, que é o corpo físico, daquela mensagem, né, que é a alma do livro. Ele pode estar tanto no papel, como ele pode estar dentro de um e-book. Então, invariavelmente, eu preciso me curvar à tecnologia. De acordo, então, deixa eu pegar a caneta aqui. De acordo, então, com o entendimento do STF, firmado sobre o rito da repercussão geral, no RE 330.817, essa imunidade do livro cultural também se aplica para os livros digitais. Mas peraí, se fosse um livro físico, você abria o papel, você abria o livro e lia. Como é que você lê um livro digital? Um livro digital você lê por meio dos suportes criados especificamente para a sua materialização e leitura. Você precisa de um suporte digital, então.
que vai fazer o armazenamento e vai te propiciar a leitura desse livro. Ô, gente, esse suporte digital é como se fosse o papel. Se antes eu precisava do papel para ler, agora eu preciso dele. Então, o que o STF entendeu? Que além do livro digital ter, sim, essa imunidade cultural, essa imunidade do livro, essa imunidade também vai se estender para os suportes digitais criados exclusivamente com o propósito de armazenar esses livros digitais e possibilitar a sua leitura. Mesmo que esses suportes contenham algumas ferramentas adicionais, como, por exemplo, dicionário de sinônimos, que é muito comum. Como, por exemplo, possibilidades aí e alternativas tecnológicas para que eu possa grifar o que eu estou lendo, para que eu possa fazer comentários. Uai, se fosse no papel, eu podia pegar um marca-texto e grifar? Se fosse no papel, eu podia pegar uma caneta e escrever? No livro digital também posso. Mesmo que ele me permita escolher qual fonte eu quero utilizar, qual o tamanho da fonte. Às vezes eu posso ser cega, eu enxergo pouco. Eu tenho que pôr uma fonte de tamanho 70 para ler. Às vezes não, às vezes eu gosto de economizar espaço, eu ponho a fonte 5. Não tem problema, não tem problema. Ainda que eles tenham essas funcionalidades adicionais. Mas vamos com calma, né? Devagar com a andor aqui que o santo é de barro. O que o STF falou? Mas em se tratando de aparelhos multifuncionais, onde o objetivo não é apenas a leitura, para esses não vai ter extensão de imunidade, não. O que o STF tentou afastar? Gente, tentou afastar que essa desculpa da imunidade cultural pudesse aí tirar da tributação celulares, os smartphones, tablets, notebooks. Ô, gente, você compra um smartphone para ler? Mentira. Mentira. Você acaba lendo nele também. Mas se você quiser comprar para ler, um trem para ler, você vai comprar outra coisa, um Kindle da vida, mas você não vai comprar um smartphone. Você não vai comprar um computador para ler. Não. Esses são aparelhos multifuncionais. E aí o STF fez expressamente essa ressalva. Ó, o livro digital está imune. E o suporte digital utilizado exclusivamente para o seu armazenamento e para a sua leitura também está. Mas aparelhos multifuncionais, esses aqui não têm imunidade, não. Exemplos de aparelhos multifuncionais: o smartphone, o computador, o tablet e afins, ok? Pode deixar aqui, que eu vou ler para vocês como que ficou a tese aí, fixada, em sede de repercussão geral para esse julgado. Olha só, a tese que foi fixada então, pessoal, pode chegar junto. Tese de repercussão geral fixada. A imunidade tributária constante do artigo 156D da Constituição aplica-se ao livro eletrônico, entre parênteses, e-book, inclusive aos suportes utilizados exclusivamente para fixá-los. Por que eles utilizaram aqui a expressão exclusivamente? Exatamente para deixar muito claro que esses aparelhos multifuncionais não estão abrangidos aqui, ok? Só que a gente tem um outro RE também julgado nessa sistemática do livro eletrônico. RE 595676. Vamos falar um pouco dele. RE 595676, também com repercussão geral fixada, também com repercussão geral reconhecida. Esses dois REs foram julgados de forma conjunta. Aqui a situação era um pouquinho diferente. Aqui, gente, teve a importação de determinado produto, determinado bem, e junto com ele, junto com esse produto, veio um manual para você montar esse produto. E uma parte veio num CD-ROM, num livro digital, que estava, por exemplo, num CD. Sem ele, você não montava o controle de testes. Era para você montar esse controle aí de testes. Sem essa parte desse fascículo digital, você não montava. E aí, então, a discussão é um pouco bobinha, porque
Não faz muito sentido a parte impressa tá imune e a parte em CD-ROM não tá, mas enfim, a discussão também aqui adentrou nesse caso. Questão dos fascículos digitais. Gente, quando você compra alguma coisa, então, se vier um CD, se vier um livro digital te explicando como montar, aquilo ali também está imune. Porque não faz sentido você comprar a coisa e não saber como é que monta. Eu acabei de comprar um puta de um sistema, sei lá, de informática, que eu vou me ligar com o mundo inteiro, com minha família, fazer uma rede sensacional de computadores. Como é que monta? Não sei. Não, deixa eu dar uma olhada, então, no manual, né? Nos fascículos digitais que vão me ensinar como é que monta. Mas ele é em CD. Se é em CD, vai tributar. Não faz sentido. Não faz sentido exatamente porque eles compõem o todo. Então, a lógica que nesse RE 595676, que também teve tese fixada sob a sistemática, sob a ótica do rito da repercussão geral, entendeu que esses fascículos digitais, então, que integram o bem para que ele possa vir a ser montado, nesse caso, eu também vou ter direito aí a essa extensão da imunidade. Não faz sentido ser diferente, pessoal. De fato, não faz sentido. Então, olha só. A tese de repercussão geral que foi fixada nesse segundo RE. Tese, né? A imunidade tributária do artigo 150, 6D da Constituição alcança componentes eletrônicos destinados exclusivamente a integrar unidades digitais unidades didáticas de fascículos. Como assim, então, gente? É aquilo que eu te falei. Houve aqui, nesse caso, né, a importação desses produtos e, óbvio, que junto com eles tinha um conjunto que ensinava a montar a parte impressa e a parte digital. Então, todos esses fascículos, sejam eles digitais ou impressos, que vão fazer com que eu, efetivamente, tenha condições de montar aquele equipamento, no caso aqui, se não me engano, era, de fato, um conjunto de testes, algo relacionado aí à informática, mas pode ser relacionado a qualquer outro tipo, né, qualquer outro meio. Aí, nesse caso, a gente vai ter, sim, que reconhecer a imunidade. Tranquilo?